Olá, meu povo abençoado de Governador Valadares, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Desde já quero agradecer a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade. Hoje, o podcast da Palavra de Deus, a qual nós estaremos aqui, juntamente com esses dois homens de Deus, tirando a sua dúvida, respondendo a sua pergunta. Quero agradecer a Deus aí por todos os empresários e empresárias, todas as empresas que têm abençoado esse programa. Quero pedir a você atenção, observa aí, estão passando uma após a outra e os endereços delas. Dê preferência, visite essas lojas no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Homens de Deus, quero agradecer ao pastor Manel Correia, juntamente também com o pastor Rivaldo. Deus abençoe vocês. Pode se identificar para esse povo abençoado aí, agradecendo. Pode, pastor Rivaldo, fique à vontade. Amém. Primeiramente eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, um bom dia de salvação a todos, e é uma alegria imensa estarmos aqui juntos para expressarmos a bendita palavra de Deus. Amém. Pastor Manel, fica à vontade. A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia para você. Tenho certeza que essa manhã será uma manhã esclarecedora para a sua vida através das respostas que serão dadas à luz da palavra de Deus, as perguntas que têm sido feitas para o pastor Vando. Como você já sabe, esse programa ele tem por objetivo a verdade que liberta perguntas e respostas na luz da palavra de Deus. Eu já quero agradecer você aí que se dispôs a fazer essa pergunta. Não somente você vai obter a resposta que você tanto procura, mas também milhares e milhares de pessoas. Então eu já quero pedir a você também interagir nesse programa. Traga a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida. Nós estaremos aqui de segunda a sexta-feira tirando aí a sua dúvida. Eu juntamente aí com esses homens de Deus, para que nós venhamos aí te abençoar. Não só você, por onde a TV Rio Doce tem alcançado, né, bairro e distrito. Você que tem me acompanhado aí pelo Facebook. E também você que quer acompanhar em casa aí pelo YouTube, na sua televisão, aquela televisão abençoada aí de 70 polegadas, de 43, de 55, vai lá no canal do YouTube, Vando Félix Perguntas e Respostas, Vando com W. Aí você vai ter acesso a todos os programas que já foram no ar, que estão sendo exibidos lá no YouTube. Deus abençoe. Pastor Manel, vou começar com você e depois também o pastor Rivaldo vai estar dentro dessa mesma visão. A primeira pergunta que chegou para mim, homens de Deus, é a seguinte: pastor, eu me casei quando eu era católico, no catolicismo, e divorciei também no catolicismo. Eu conheci Cristo como o único suficiente Salvador. E no livro de Romanos vai dizer para mim que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Homens de Deus, interessante essa pergunta. Não somente essa pessoa vive, né, essa preocupação, mas muitos. Pastor Manel, como que você vê aí, como que você, na luz da Bíblia, para essa pergunta, responde para esse homem de Deus aí, para essas mulheres também, que talvez estão vivendo essa situação. Porque não somente homens, né, mas também muitas mulheres também, né, separou, casou, separou e conheceu Cristo. Então, ou seja, nós vimos aí, tanto homem também como muitas mulheres presas aí nessa dúvida. Porque uma coisa eles aprenderam, que o casamento ele é um só, mas também tem aí a nova vida, que é em Cristo Jesus. Pastor Manel, dá aí a sua opinião na luz da Bíblia, dentro do seu entendimento aí, esclarecedor para esse povo abençoado aí, no nome de Jesus. Fique à vontade. Primeiro nós gostaríamos de dizer que esse tema de divórcio ele é bastante polêmico, mas a Bíblia nos ensina acerca desse assunto. A Bíblia fala que aqueles homens chegaram até Jesus, os fariseus, e eles disseram: mestre, é lícito repudiar uma mulher por qualquer motivo? Aí Jesus falou: não foi assim no início. Mas no início aí Jesus vai lá para o texto de Gênesis, que fala que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, se unem a uma mulher e serão dois numa só carne. Mas Jesus, ele abre uma exceção. Ele fala: a não ser por causa de prostituição. O que é prostituição? É uma relação fora do casamento, né? Então Jesus aqui, ele abriu uma exceção
E existem muitos casos e casos, e eu creio, e eu vejo assim também que esse tema de divórcio, cada caso é um caso diferente. Nesse caso aqui, uma pessoa que era católico, né, conforme também tem outros que não tem nenhum conhecimento de Bíblia, não tem nenhum conhecimento de religião, e essa pessoa, ele se casa e ele se separa, né, casa com outra, ou vice-versa, ou ela casa com outro, e agora eles vêm para a presença de Deus. Ele não conhece a palavra, ele não tem o conhecimento da palavra. Então quem tem o conhecimento da palavra, quem serve a Deus, conhece a palavra de Deus, ele já sabe que Deus, ele não está dando respaldo para o divórcio, a não ser por causa de adultério, né? A pessoa traiu e não houve reconciliação. Não, então ele não conhece a palavra. Agora ele vem para a igreja. Agora ele já está nessa situação. Ele casou a primeira vez, separou, já está no segundo casamento, ele casou novamente, divorciou, casou. E, vamos dizer assim, às vezes tem até 3, 4 filhos com essa pessoa que ele casou. Aí ele vem para a igreja. O que ele tem que fazer? Vai separar dessa esposa, né? Dessa mulher que ele casou, para casar com a primeira já está casado com outro. Como é que vai fazer? Então existem situações que não tem como ele voltar atrás. Eu acredito que a maioria dos pastores, né, dos homens de Deus, dos conhecedores da Bíblia, eles vão agir dessa forma. Ele vai receber ele dessa forma que ele está, né? Verdade. Então, ou seja, né, nós temos que trazer uma orientação que quando as pessoas vivem na situação, ele tem que buscar o quê? Um orientador, né, como um pastor, né, para ele se orientar dentro dessa visão. É isso mesmo, pastor Manuel? Isso mesmo, porque um pastor conhecedor da palavra, ele vai mostrar para ele na Bíblia, né, como que Deus vê a situação dele. Porque, na verdade, a palavra de Deus, ela é o manual de vida, né? Ela nos ensina tudo. É o mesmo que você comprar uma televisão, ela vem com manual. Esse manual você vai ler ele para você poder usufruir daquela televisão. E, além de você não danificar ela porque você está lendo o manual, você também vai usufruir daquilo que ela pode oferecer para você. É a mesma coisa na nossa vida em todos os termos, principalmente nesse. Se a pessoa tem alguma dúvida, ele procura um pastor que tem um bom conhecimento da palavra de Deus, ele vai à luz da palavra orientar essa pessoa. Pastor Rivaldo, dá também sua opinião aí dentro do seu conhecimento, dentro da palavra. O pastor Manel já deixou aí uma explicação muito louvável para você, né? Agora o pastor Rivaldo também ele vai estar aí trazendo aí uma orientação dentro do seu conhecimento, dentro da palavra de Deus. Fique à vontade, homem de Deus. Bom, primeiramente, dentro do texto que o pastor Manuel ele citou aqui, de Mateus 19, né, nós entendemos 3 parâmetros para o casamento bíblico cristão, né? O casamento ele é indissolúvel, o casamento ele é heterossexual entre os sexos opostos, né? E o casamento, Jesus deixa muito claro em Mateus 19, primeiramente que ele é uma instituição divina. Este é o primeiro parâmetro que nós vamos encontrar, né? Nós vamos ver Jesus falando, não tendes visto no início, ou seja, Deus criou o casamento. Este é o primeiro parâmetro que nós temos que entender, né? Em segundo plano, Jesus vai mostrar que o casamento não foi feito para ser desfeito. Agora nós temos aí um contraste, né? A Bíblia diz que o meu povo é consumido por falta de conhecimento, né? Paulo diz que ele não conheceu o pecado antes de conhecer a lei. Mas o mesmo Paulo diz que a lei se tornou enferma pelo pecado do homem. E a verdade é que a lei ela se tornou um mecanismo onde já não havia mais arrependimento. A verdade é que quando se não conhece a palavra, não tem instrução da palavra, não tem como a pessoa ter um parâmetro do que é certo, do que é errado. Como o pastor acabou de nos dizer, a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o que nos guia. João, no capítulo 8, versículo 32, diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus, né? Isaías, ele escreve dizendo que do nosso pecado, por amor dele mesmo, Deus, ele não se lembra mais. Então, não tem como a pessoa ter um parâmetro daquilo que é certo, do que é errado, né, sem conhecer as Escrituras, sem saber daquilo que é aprovado por Deus ou não, né? E eu quero deixar bem claro também que eu tenho uma única esposa há 23 anos, né? Quero viver com ela até o dia que Jesus voltar e me levar para a glória, ou o dia que um de nós dois findarmos a nossa vida, porque, como diz o pastor, respaldo bíblico para separação e um novo casamento, um novo matrimônio, só no caso do adultério por uma das partes dos cônjuges e também no caso de um dos dois cônjuges vier a faltar. Este é o parâmetro bíblico. Mas dependendo da situação que a pessoa não conhece, não tem conhecimento das Escrituras, né, aí sim a gente vai entender pela palavra de Deus, é o meu ponto de vista, que não tem como a pessoa ter um parâmetro daquilo que é certo e errado sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o nosso Deus, né? Até porque se nós formos desfazer tantos casamentos que já estão feitos, como diz o pastor Manuel, né, tem pessoas que casaram-se, né, sem ter conhecimento do que é um casamento bíblico, né, sem ter o mínimo de conhecimento do que é uma vida a dois, e esse casamento não prosperou, porque o que nos mantém de pé no nosso casamento é Deus, verdadeiramente é o Senhor, né? Então essa brecha abre-se pela falta de conhecimento. Que resposta abençoada aí para você. Você que tinha essa dúvida. Então, ou seja, você não era conhecedor. Ou também, talvez você, mulher, está vivendo isso, você não era conhecedor. Então, ou seja, vocês, né, ou seja, entra ali no livro de Êxodo 17:30, o tempo da ignorância, né? Ou seja, o que é a ignorância? Não tinha o conhecimento da palavra, como esses dois homens de Deus acabou de deixar aqui bem claro, deixou bem claro que o casamento é um só no caso de adultério ou na viuvez. Deixaram bem claro aqui. Ou seja, mas caso você estava preso aí nessa dúvida, você não conhecia, você quer se casar, mas nós queremos convidar você. Se a pessoa que você separou ainda se encontra viva, né, pastores? Ele pode tentar reconciliar. Não é verdade? Que ele fez uma pergunta: eu posso me casar de novo? Talvez essa pessoa ainda está viva, né? Talvez deve ser uma mulher. Qual é o nosso conselho para ele como os homens de Deus? Que ele busque ela, converse com ela. Será que não há uma chance de reatar esse casamento? Não seria melhor, mais viável? Se caso, que essa pessoa fez uma pergunta, né? Eu posso? Mas agora entra um conselho nosso para ele, para eles, para o povo. Se essa mulher ainda se encontra viva, se ele ainda acha que deve perdoar ela, se foi alguma situação ou não. O certo é ele caminhar nela e perdoar ela, tentar reatar o casamento e tocar a vida de fé. O que nós devemos orientar esse povo aí? Na verdade, se existe essa possibilidade de reconciliação, né, é louvável diante de Deus, porque Deus não se agrada, Deus não se alegra com um casamento destruído. Então, se existe uma possibilidade de perdão, de reconciliação, né, se a pessoa separou, mas ainda não casou com outra pessoa e tal, é louvável. E eu já vi acontecer de uma pessoa que havia separado já há 25 anos. Depois de 25 anos de separação, houve uma restauração. Por quê? Porque um dos dois conheceu a Cristo, né? Conheceu a Cristo e através disso começou a orar. E Deus trabalhou, lógico que os dois estavam desimpedidos, e foi reconciliado o casamento novamente. E aí, pastor Paulo, é a mesma visão, né? Também conheço pessoas que até se casaram 2 vezes. Nós presenciamos isso no nosso ministério, numa igreja que eu pastoreei no ano de 2019. Um casal, eles me surpreenderam até com essa fala.
me disseram que haviam se casado quando não conhecia Jesus, se separaram e novamente se casaram agora depois que conheceram a Cristo e estão vivendo maravilhosamente bem para a glória do nome do Senhor. Agora, tudo é a questão, né, do momento, da circunstância. Porque o casamento tem sido muito banalizado, infelizmente. Existe agora até um contrato, fugiu da minha memória aqui agora o nome, né, que eles estão fazendo aí, não é casamento. União civil. União estável. União estável. União estável. Aquilo não é casamento, né? É uma forma de banalizar essa instituição sagrada. Então as pessoas estão se casando a bel prazer. Muitos para demonstrar diante de uma sociedade que é uma pessoa de respeito, uma pessoa de caráter. Outros no intuito de viver uma aventura. Então a primeira coisa que a gente precisa entender que para que um casamento seja um casamento abençoado por Deus, primeiramente precisa ter amor. Mas não é o amor carnal, o amor que é a atração de um homem para com uma mulher. Não. Nós estamos falando do amor ágape, o amor que não requer nada em troca. O amor que nos leva a renunciar à nossa própria vontade para viver uma vida a dois sendo abençoados por Deus. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, que o amor, ele tudo suporta. É por isso que os casamentos hoje, eles estão sendo tão pouco duráveis. Porque, infelizmente, as pessoas se casam, né, por uma obrigação, muitas das vezes. E não é assim no casamento. A gente sabe, eu creio que o pastor tem muito mais tempo de casado do que eu, mas a gente sabe que o casamento, ele vai sofrer alguns percalços no meio do seu caminho. E se verdadeiramente não existir amor, a derrocada, ela é eminente, né? Mas se existe uma possibilidade, se os dois ainda se amam, tem que fazer de tudo para reconciliar sim e viver uma vida perante a Deus e a sociedade, né, de acordo com a palavra do Senhor. Só assim nós vamos gozar dos frutos das bênçãos de Deus. Eu gostaria de acrescentar somente aqui, falando sobre reconciliação, eu tenho um testemunho de vida, né? Eu tenho 40 anos de casado, mas eu casei com 20 anos de idade, só que eu não era cristão, não conhecia a palavra, e eu separei da minha esposa. Eu bebia, eu era de farra, mas um dia eu conheci a Cristo. Então, conheci a Cristo, minha filha tinha 7 anos de idade, ela dormia chorando com a minha foto na mão. E aquela separação, porque a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, não conhecia a palavra. Então eu tive um encontro com Cristo. A partir do momento que eu tive um encontro com Cristo, Deus restaurou meu casamento. Hoje eu tenho 33 anos, tenho 32 anos, quase 33 que eu me converti, vivo com a minha esposa maravilhosamente. Por quê? Porque o casamento, para que ele esteja firmado conforme a vontade de Deus, é necessário que esteja o homem, a mulher e Deus nesse casamento. E é bom porque talvez tenha pessoa que está vivendo conflito no casamento. Se você colocar Deus como coluna do seu lar, a situação vai ser diferente. Eu vivi em conflito, em briga com a minha esposa, quando eu não tinha Jesus. A partir do momento que eu me converti, a minha vida, o meu matrimônio, a minha família virou outra coisa completamente diferente. Então eu sou testemunha vivo de que Deus restaura casamento, porque conforme o pastor Nivaldo falou aqui, realmente tem se banalizado o casamento, tem se aplaudido as separações e os divórcios, mas esse não é o propósito principal de Deus. Existem casos que é tolerável por Deus, porque a pessoa não conhecia a palavra e outras coisas mais, conforme nós falamos aqui, mas Deus, o casamento é algo sagrado, criado por Deus, e o propósito de Deus é que o casamento seja firme, que a família seja firme, assim como a Bíblia nos ensina. Olha que resposta, testemunho forte. Essa situação que você está vivendo, Deus já entrou com a providência e a resposta na altura do conhecimento. E pega esses conselhos aí, que esses homens de Deus deu, e fique aí na bênção do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. E se porventura você saiu
reconcílio, volte, perdoa, toca a sua vida com Jesus nesse casamento abençoado. Quero agradecer a Deus aí por todos os empresários e empresárias. E fica atento a essas lojas, dê preferência. E nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos já com mais perguntas e respostas nesse podcast de hoje. Não saia daí, no nome de Jesus. Voltamos já. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Você já conhece a loja de flores e presentes com mais de 30 anos de mercado em Governador Valadares? Vem comigo que eu vou te mostrar só um pouquinho do que essa loja proporciona para você. Temos cestas de café, cestas de chocolate, lindos buquês de flores, vasos de fibra e mais. Entregamos 24 horas por dia com entregas nacionais e internacionais. Tá esperando o quê, amigo? Vem pra Papoula. Temos uma loja na Marechal Floriano, na Bárbara Eleodora e na Avenida JK. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AJAP. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim P, Governador Valadares. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis.
Voltei para abençoar a sua vida e convidar você, fique atento a esse VT do dia 7 ao dia 10 de setembro, essa grande festividade na igreja do pastor Ebert, Sobrevivendo pela Fé. Fique atento aí. Deus abençoe vocês. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Governador Valadares vai ser impactado com a glória de Deus. Vem aí, segundo Congresso de Missões, profetiza no Vale, restaurando vidas e resgatando almas. Nos dias 7 a 10 de setembro de 2022. Na terceira Igreja Pentecostal, Sobrevivendo pela Fé. No bairro Azteca, Rua 105, número 376. Tema: Ide e pregai. Marcos 16:15. Preletores oficiais, pastor presidente, pastor Elber Souza. E pelo poder de Deus, nesta noite, esta igreja é muito mais do que vencedores. Pastor Reginaldo, pastor Diogo, pastor Fernando. Mas depois que ele viu que Deus é por da casa, ele preparou um caminho, mas hoje o possede. Deus é com seus negócios, Deus é com sua empresa, Deus é com seu casamento, Deus é com sua família, Deus é com seu filho, Deus é com a casa. Direção-geral evangelista Nadimilton e cooperadora Rayane. Participações: Pastor Natan, Pastor Robson, Pastor Rodrigo, Pastor Vice-Presidente Arlindo. E no louvor, Círculo de Oração Coluna de Fogo, Diácono Adilson, Levita Gabriele Rangel, Levita Glaucirlane, Levita Ingrid, Levita Angélica, Levita Roberta, Levita Maria Luísa, Missionária Adriana Lopes, Missionária Adriana, Missionária Andréia, Missionária Cristina, Missionária Daiane, Missionária Elita, Missionária Jaqueline, Missionária Josiane, Missionária Miriam, Missionária Patrícia, Missionária Priscila, Pastor Gideon, Presbítero Júnior e Diaconisa Alessandra, Pastor local Rodrigo e Missionária Jéssica. Segundo Congresso de Missões profetiza no Vale, restaurando vidas e resgatando almas. Não percam. Grande evento no nome de Jesus. Quero agradecer aí todos os empresários e empresárias e quero convidar você, observa que está passando lojas aí de roupas, padaria, loja de calçado, tecidos, de vidros. Observa que tem várias lojas, lanchonete, tem lojas de açaí, lanchonete. Então, ou seja, você pode escolher em qual loja dessa você quer dar preferência, em qual lanchonete você quer lanchar. E você, priorizando essas lojas, essas empresas, você também se torna aí um abençoador desse programa, A Verdade que Liberta, perguntas e respostas. Visite essas lojas, dê preferência. Deus abençoe todos os empresários e empresárias no nome de Jesus. Amados, voltamos aqui agora para essa segunda parte. Uma pergunta muito interessante, pastores, que chegou até a mim, dizendo: pastor, naquele tempo tinha homem com homem, mulher com mulher? Porque hoje os jovens estão se entregando a esse ato. Isto pode? Ou isto existe? É pecado? Vou começar aqui pelo pastor Edivaldo. Traz aí uma orientação, uma resposta para essa pergunta aí. Podemos dizer lá naquele tempo, aonde que vê essa pergunta? O livro de Gênesis, vai falar acerca, acredito que essa pergunta veio no livro de Gênesis 19. Versículo 4, quando Deus deu uma ordem ali aos anjos para visitar a casa de Ló. E Ló agora fecha e diz, oferece, eles perguntam: Ló, esses varões que estão aí na sua casa. Ló agora no versículo 5 fecha a porta e fala para a multidão: eu tenho 2 filhas que ainda não recebeu varão nenhum. Então, ou seja, qual era a intenção desse povo? Existia essa fraqueza naquele tempo de homem, porque homem com homem, mulher com mulher, ou seja, essa abominação diante dos olhos, diante da Bíblia, porque Deus, isso é uma abominação. Aí essa pergunta chegou até a mim, eu trouxe ela para trazer, para nós ter uma resposta aí. Pastor Edivaldo, traz aí Edivaldo, fica à vontade.
Pois bem, como o texto bíblico cita Sodoma e Gomorra, né, na visita dos anjos que vieram resgatar Ló e sua família, é bem claro que existia, né, toda essa deturbação, né, da vontade de Deus. Ela é promovida primeiramente quando Caim, ele mata o seu irmão, Deus dá para ele uma chance de arrependimento e ele foge da presença de Deus. A bigamia, o ato sexual ilícito, tudo isso começou naquela nação que veio a ser exterminada por Deus, onde Deus, ele somente salva Noé e a sua família, porque a Bíblia diz muito claro que chegou a cheirar mal à narina de Deus o pecado daquela nação. É muito claro que já existia, né? Agora nós precisamos deixar bem claro aqui que o ato sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, para Deus é abominação, o ato sexual. Deus, os evangélicos, os católicos, todo aquele que conhece a palavra de Deus e serve a Deus, abomina o homossexual de maneira nenhuma. Nós amamos, né, o ser humano. Nós não somos coniventes com a prática. Mas por que antes havia menos do que hoje? Antes o pessoal era mais conservador. A sociedade que nós estávamos inseridos, né, há 30, 40 anos atrás, nós podemos observar que, por exemplo, tem um termo aí muito comum, né, sair do armário, a pessoa se identificar como homossexual. Isso era uma prática que acontecia depois da maioridade, depois que a pessoa era dona de si. Hoje não, hoje infelizmente isso vem sendo banalizado. E a ideologia de gênero ainda quer implantar isso, né, dentro da família cristã. Nós precisamos nos posicionar contra o ato. Mas é bem verdade que Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 12, ele diz que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Então, a verdade é que quanto mais próxima a vinda de Cristo, mais o pecado vai crescendo na sociedade da qual nós estamos inseridos. Então, é normal, entre aspas, né, pela palavra de Deus, pela profecia de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, que ele deixou bem claro que as coisas, a tendência não é melhora, a tendência é piora, né? Até que Jesus venha buscar a igreja, né? Esse mundo, ele vai se pervertendo. Por isso que a igreja está aqui, precisa se posicionar, precisa pregar a verdade, precisa falar do amor de Deus. Mas é bem verdade que a Bíblia já previa isto, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, muito antes que isso viesse a acontecer, como está acontecendo. É mais eminente hoje. A sociedade está tentando deixar isso comum, né? O que para Deus é abominação, o povo quer, infelizmente, deixar isso um ato comum no nosso meio. Por isso que tem aparecido mais. Fica aí essa resposta na altura da Bíblia e do conhecimento do pastor Rivaldo, né? Muito esclarecedor. E você que se dispôs a essa pergunta, Deus abençoe a sua vida. Agora, pastor Manel, e a pergunta ela tem uma segunda parte, diz assim: e os jovens, tanto homem quanto mulher, estão caindo nesse ato muito cedo. Por quê? A segunda parte aí, essa pergunta. Responde esse povo abençoado. Eu vou ler aqui 3 versículos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25 ao 27. Pois mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. Então, a primeira coisa que nós precisamos dizer é o seguinte: por que está acontecendo com mais frequência e até com menor idade? Foi respondido pelo pastor Nivaldo aqui, porque na verdade é feita uma apologia
hoje é feita uma apologia a esse tipo de prática, inclusive já com essa ideologia de gênero nas escolas, já para induzir as crianças. Quando eles dizem que vão combater a homofobia, na verdade não é um combate à homofobia, é uma apologia a essa prática do homossexualidade. E a Bíblia é clara, a Bíblia fala que é pecado é errar o alvo, e todo pecado traz consequência. Aí a pessoa fala assim, não, fulano agora ele quer viver essa vida, ele quer ser feliz. Na realidade, ele não é feliz. Ele pode sim viver, desfrutar dos prazeres carnais, mas isso não traz felicidade, porque o homem tem uma alma. E essa alma do homem, ela vai ficar com sentimento de culpa. Só existe um meio aprovado por Deus. Deus criou o homem, criou a mulher. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. E Deus criou o casamento, conforme nós falamos, a instituição do casamento é a instituição divina. E Deus criou o sexo. Só que Deus criou o sexo no casamento. Fora disso, é pecado. E o que é pecado traz consequências. Consequências não só nessa vida, mas consequências eternas. Ficou aí essa resposta muito esclarecedora na luz da palavra de Deus. E esse programa tem por esse objetivo. Observa que tem 2 pastores aqui, com a mesma visão, com o mesmo entendimento, alienado. Ou seja, é para tirar realmente a dúvida, responder aí a sua pergunta. Né? Você que fez essa pergunta, você que tem essa dúvida, nós estamos aqui para esclarecer, para abençoar. Porque o objetivo desse programa é tirar a dúvida, responder as perguntas e abençoar você. Então nós queremos aqui fazer um convite para você, família, né, pastores? Tem muitos, né? Hoje os casais têm 2 filhos ou têm 2 filhas. Buscar Jesus, né? Investir na obra do Senhor Jesus, buscando e dedicando para que esse mal também não venha chegar na tenda. Josué, ele se posicionou, né? Várias pessoas na Bíblia. Então, ou seja, muitas das vezes esse mal chega, até mesmo pelo fato dos pais não se cuidarem, não buscar uma orientação da Bíblia, não dedicar ao Evangelho. Ou seja, fica uma família, como se diz, dentro de casa, não tem muita coisa para fazer, e o inimigo começa a atacar de várias formas, não é isso? E hoje tem várias, como assim, hoje existem várias fontes que o inimigo pode entrar dentro da família e trazer aí essa nuvem escura aí para dentro dos lares. O que a família tem que fazer para vir a se precaver contra essa nuvem escura aí, dessa dupla personalidade, desse mal, esse prazer aí ilícito aí? Fica aí, pastor, fica à vontade. Na verdade, o que a família tem que fazer é se refugiar em Deus, né? A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então nós temos que nos refugiar em Deus, procurar o conhecimento da palavra, pedir a Deus em oração para Deus trabalhar, porque só Deus muda o coração do homem, transforma o homem. E a gente conhece muitos casos de pessoas que foram transformadas pela ação do Espírito Santo. É a pessoa buscar a Deus, porque só Deus pode mudar determinadas situações. E também abrir o entendimento, esclarecer a mente, para que a pessoa venha conhecer qual é a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus, ela vai nos trazer benefício. Aí fica essa orientação aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos aí para um outro intervalo e eu volto já para encerrar esse programa com vocês, os pastores aqui, no nome de Jesus. Fique na bênção do Senhor. Voltamos daqui. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro.
Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Você já conhece a loja de flores e presentes com mais de 30 anos de mercado em Governador Valadares? Vem comigo que eu vou te mostrar só um pouquinho do que essa loja proporciona para você. Temos cestas de café, cestas de chocolate, lindos buquês de flores, vasos de fibra e mais. Entregamos 24 horas por dia com entregas nacionais e internacionais. Tá esperando o quê, amigo? Vem pra Papoula. Temos uma loja na Marechal Floriano, na Bárbara Eleodora e na Avenida JK. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim P, Governador Valadares. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação a jato. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Estamos aqui para agradecer a você, telespectador, você que se dispôs a fazer essas perguntas e você que ouviu aí, né, as respostas na altura da Bíblia e do conhecimento desses homens de Deus. E vocês, empresários e empresárias também. Deus abençoe vocês. Quero pedir a vocês também agora, fique atento aí a essa reinauguração de uma igreja Assembleia de Deus que está hoje na direção do pastor Zilmar, homem de Deus, e todo o grupo de obreiros. Fique atento a essa reinauguração aí, no nome de Jesus. Espera um pouquinho.
Deus abençoe vocês, né? Ouvinte e seguidor desse programa, no nome de Jesus. Fique atento à palavra de Deus, busque Jesus, busque a presença do Senhor Jesus. Levante homem, levante mulher. Fique atento a esse VT aí. Deus abençoe. Sou eu. Quem abre porta, fecha a porta. Abre cova, fecha a cova. Põe na prova, tira a prova. E faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu. Deus abençoe vocês. Fique atento a esse grande culto aí. O pastor Manel, ele vai fazer as considerações e falar dos cultos, das igrejas que esse homem de Deus aí toma conta. Fica à vontade, pastor Manel Correia. Eu quero agradecer pelo privilégio de nós estarmos aqui nessa manhã, abençoando a sua vida através da palavra de Deus. Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Eu estou pastoreando ali no bairro Santa Terezinha, Rua Florianópolis 83. Nossos cultos lá são terças, quintas e domingos. Estou pastoreando também no bairro Palmeiras, na Rua F, número 521. Ali é segunda, quarta, 19h30 e domingo, 17 horas. Temos também nossas congregações no bairro Vila Parque Bituruna, Conjunto Si e Santos Dumont 2, cujos cultos são quartas, sextas e domingos. Fique atento aí, você que quer visitar esse ministério, quer aprender com esse homem de Deus, vá lá, não perca a oportunidade. Pastor Rivaldo também, fica à vontade aí, homem de Deus. Primeiramente, agradecer a todos os telespectadores, ao pastor Wando pelo convite, que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha sido edificado nesta manhã de bênção. E também, para aqueles que não nos conhecem, nós temos a alegria de pastorear a Assembleia de Deus do bairro Vila do Sol, a qual estaremos em festividades a partir do dia 13 até o dia 18. Você é o nosso convidado de honra. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus venha reinar em cada coração. Eu agradeço a Deus por vocês também, telespectador, empresários e empresárias. Agradeço a vida dos pastores, quero agradecer a vocês por essa disponibilidade de estar aqui abençoando esse programa. Deus abençoe todos os empresários e empresárias, você que está abençoando a obra do Senhor. Muitos pastores, né, o pastor Arnaldo, o pastor Marcos, né, está aqui o pastor Corrêa também, que tem sido aí um abençoador desse programa. Todos os empresários e empresárias. Deus abençoe vocês, prosperidade, a bênção e o milagre. Visite essas lojas, visite essas lanchonetes e visite essas igrejas também aí que tem culto aí todos os dias da semana. Assembleia de Deus na direção do pastor Zilmar, ali na Afonso Pena, também grande homem de Deus ali com o corpo de obreiro, abençoado. Deus abençoe vocês e até segunda-feira, às 8h30 da manhã, estou aqui com perguntas e respostas na luz da palavra de Deus. Deus abençoe. Gratidão por Deus e por vocês, no nome de Jesus. Fiquem na paz.